Bom dia a todos! Estamos aqui ao vivo numa conversa para lá de afetuosa com o senhor Celso da Costa Frausches, cantagalense, estudioso, pesquisador, envolvido com as questões da educação e também envolvido, de alguma forma, né, com a história política da cidade e com a história de Euclides da Cunha também, né, seu Celso? Como é que é isso? Sim, Fala um sem pouquinho para a dúvida. gente. Bom dia, obrigada pela entrevista. Bom dia, eu é que agradeço essa oportunidade de falar alguma coisa sobre Euclides e a minha terra natal. Na realidade, em 1957, um grupo de cantagalenses que morava em Niterói e no Rio, e eu e o doutor Geraldo Arruda, que foi procurador-geral do Estado, e o doutor Lídio Savieira, nessa época ele trabalhava no gabinete do governador Miguel Couto Filho. A gente criou o Grêmio para ajudar em alguma coisa os eventos da cidade, porque a prefeitura de Cantagalo não tinha dinheiro. Nessa época, meu pai era prefeito da cidade e nós tínhamos tomado a decisão de comemorar os 100 anos de Cantagalo, primeiro centenário da cidade de Cantagalo, não do município, e também fazia parte da primeira diretoria o professor Arthur Nunes, que era o presidente, o doutor Lício Xavier era o primeiro vice-presidente, e, na realidade, é quem atuava no dia a dia, e a professora Irene Lapper, também uma cantagalense, que trabalhava no gabinete do governador Miguel Couto Filho. E entre uma das ações do Grêmio estava de criar um museu, uma casa de Euclides da Cunha em Cantagalo. E aí tinha a professora Amélia Tomás em Cantagalo apoiando, o professor Acácio Ferreira Dias também, nessa época, fez parte da primeira diretoria. Eu fui o secretário, o doutor Geraldo Tesoureiro, mas nós não encontramos ressonância no gabinete, no governo do Estado, na época, o doutor Miguel Couto Filho, para fazer essa criação da Casa de Euclides da Cunha. Os anos se passaram e, em 1962, meu pai foi reeleito prefeito da cidade. E, no primeiro ano, o governador era o do PTB, o Badigé da Silveira. Nós tentamos, junto a ele, aí nessa altura, o doutor Lício não fazia parte do governo, mas também não conseguimos nada. E, por um acaso desses que, por um lado, foi uma tragédia, por outro, foi para Cantagalo muito bom, foi o golpe de 1º de abril. Então, com isso, foi eleito governador um cantagalense. Eleito, entre aspas, pela Assembleia Legislativa. E o general Paulo Torres, ele era de uma família de políticos. Tinha o senador Acúcio Torres, que era cantagalense também, e era do partido, o então Partido Social Democrático, e tinha o deputado estadual Alberto Torres, que era da UDN, União Democrática Nacional. Então, ele tinha uma verve política na família, né? E, com isso, o doutor Lício Savieira foi para a Casa Civil, foi o chefe da Casa Civil do governador Paulo Torres. Então, aí o compromisso do doutor Lício era fazer a Casa de Euclides da Cunha. Com o secretário de Educação da época, se você me perguntar, não me lembro o nome dele, ele não comprou a ideia muito bem, não. Aí, lá para as tantas, o professor, o doutor Lício, teve a ideia de criar, porque também fazia parte da reivindicação do prefeito de Cantagalo, junto ao governo do Estado, a criação de um colégio estadual. E aí, então, tomou-se a decisão de criar o colégio Maria Zulmira Torres, a mãe do senador, do deputado e do governador,
E com a criação do Colégio Maria Zulmira Torres, criou-se anexo a Casa de Euclides da Cunha. Entendo. Você pode ver que é realmente anexo, né? Sim. Porque aí, na mesma verba da Casa de Euclides da Cunha, desculpe, do colégio, foi incluída a casa. E a ideia, na época, era, quando a prefeitura tivesse condições, a Casa de Euclides da Cunha passar para a administração da prefeitura. Para isso, eu fui em 1964, antes de criar a casa, eu passei uma semana no mês de agosto em São José do Rio Pardo, para conhecer a Semana Euclidiana. Eu fiquei encantado, porque eu nunca tinha visto uma homenagem tão profunda a um cantagalense que não era feito em Cantagalo, era feito lá onde Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, a cabana que ele escreveu toda protegida, a ponte que ele construiu caiu, ele construiu novamente, enfim, uma série de coisas. Eu passei uma semana lá curtindo, tinha Olimpíada, tinha palestra de gente de todo mundo, eu fiquei encantado e trouxe isso, e apresentei ao Dr. List, e aí então surgiu a Casa de Euclides da Cunha. Que é uma história muito bonita, né, seu Fraustes? Quer dizer, e tem Só que o Dr. List não aparece nessa história. Não aparece, né? A gente conversava sobre isso. O senhor acha que, de alguma forma, Cantagalo deveria né, quer dizer, uma certa homenagem ao Dr. List né, por essa aquisição? Sim, mas é que ele sempre foi um homem do segundo escalão, né? Então ele nunca apareceu e era avesso a isso realmente. Ele não queria aparecer. Se você tivesse conhecido, você ia ver que criatura maravilhosa. E ele fez muito para o Cantagalo na administração do governador Paulo Torres. Muitas das coisas não apareceram, com obras da Secretaria de Obras, estradas vicinais, enfim. A única coisa que ele não conseguiu, que foi realmente uma decepção para nós, que o governador não comprou a ideia, seria asfaltar a estrada Cantagalo-Macuco para poder viabilizar uma fábrica de cimento do grupo, que era um grupo multinacional com sede em Londres. Eles estiveram em Cantagalo em 1964 e a fazenda que eles tinham, a jazida de minério, foi avaliada em 500 anos. Entendo. A Flor da Terra, quando eles já estavam captando minério em São Gonçalo, a mais de 70 metros abaixo do nível do mar. Então, o requisito para eles implantarem a fábrica de cimento em 1964 em Cantagalo era asfaltar a estrada para poder os caminhões trafegarem, porque o trem já tinha acabado, não tinha mais trem, mas isso nós não conseguimos. Essa fábrica foi levada para Buenos Aires. Uau! Né? E depois Cantagalo, de alguma forma, viria a se tornar um polo, né, da indústria cimenteira, enfim, com todas os seus problemas e as suas coisas boas, sim, né? Quer dizer, poluição, mais empregos, enfim, né? Vivendo os dilemas dessa modernização. E as fábricas. E as fábricas, uma das fábricas foi instalada exatamente na Fazenda da Saudade, né? Que é o local em que Euclides nasceu. Hoje é Euclidelândia, né? A fábrica Mauá. Hoje existe até um memorial lá que lembra, né? A pedra fundamental da fazenda, que infelizmente não existe mais, né? Já foi demolida. Exato. Mas, seu Fraustes, e com relação assim à memória do euclidianismo em Cantagalo, como é que o senhor assim avalia depois da criação da casa até os dias atuais, né? Quer dizer, como é que o senhor avalia? Como é que essa cidade abraça ou deixa de abraçar a memória e a história de Euclides? Bom, na realidade, eu me afastei de Cantagalo em 1966. Eu era funcionário da Assembleia Legislativa do Estado e fui para Niterói. Meu pai largou
1988, fiquei mais distante ainda, indo em Cantagalo lá uma vez ou outra, e aí realmente eu me desliguei dessas questões culturais, políticas de Cantagalo, apenas curtindo a distância. E eu lamento muito porque, ao longo dos anos, parece que foi arrefecendo a ideia de dar a Euclides da Cunha o valor que ele merece na terra que ele nasceu, porque muita gente diz o seguinte, eu já ouvi isso muito em cantagalense, ele só nasceu em Cantagalo. Só nasceu? É pouco, né? É tudo. É muito pouco. É curioso, né? Ele escreveu Os Sertões em São José do Rio Pardo, tudo bem. Ele, em Cantagalo não tinha campo para ele trabalhar. Ele era um engenheiro, um escritor, um repórter, um jornalista. Cantagalo era muito pequeno para ele. Tinha que sair realmente, né? Mas muitas pessoas acho que não curtiu muito isso. Ele abandonou a nossa terra, ele não abandonou. Na verdade, uma criança de 3 anos não abandona ninguém, né, seu Celso? Né? As pessoas esquecem que ele ficou órfão muito cedo, né? E muito cedo ele quer dizer, começa a carreira de andarilho dele, né? Indo para casa de parentes, tios maternos, tios paternos, depois vai parar lá em Salvador, morar com o avô paterno. Enfim, Euclides desde sempre um andarilho, né? Um cara que andou pelos sertões da vida. E esse desprezo pela memória de Euclides da Cunha, eu acho que levou, por quê? Se houvesse sido dado a ele, junto às escolas municipais, por exemplo, quando trata da história local, né? Se tivesse dado o devido respeito, homenagem a ele, as gerações que fossem criadas a partir daquela época teriam um sentimento euclidiano. Mas isso foi abandonado. Então, a educação não deu valor ao Euclides da Cunha e a cultura muito menos. O valor que ele merece. A gente acredita, né? O senhor sabe que a gente tem um projeto de extensão na UFRJ que já está fazendo 10 anos, né? É um projeto chamado, quer dizer, começou como o projeto 100 anos sem Euclides, né? E hoje a gente chega a 111 anos sem Euclides. Esse projeto virou, na verdade, um programa de extensão chamado Caminhos da Serra Fluminense, né? E a gente tem aí vários braços, né? Nem toda aquela região serrana ali, né? Próxima, Cantagalo, Cordeiro, Friburgo, Bom Jardim, quer dizer, a gente faz exatamente isso. São projetos de formação continuada com professores da educação básica e alunos da educação básica, aproveitando de alguma forma os temas, né, suscitados, né, pela obra do Euclides, né? Ecologia, religião, Amazônia, sertão da Bahia, quer dizer, Guerra de Canudos, quer dizer, a gente está sempre tentando trazer a atualidade da obra de Euclides para a sala de aula. Então, quer dizer, isso que o senhor sonhou lá em 64, 66, 70, né, e o seu pai também, né, como prefeito de Cantagalo, de alguma forma a gente está tentando realizar através das ações do projeto. Esse fórum hoje, né, o fórum do qual o senhor está participando, é um projeto de resistência. Veja que a gente está fazendo um fórum totalmente online, num contexto de pandemia e num contexto também de sucateamento da educação pública, né, da universidade pública, né, principalmente. Mas, enfim, é uma forma... Eu como cantagalense, quer dizer, estou tentando dar minha contribuição de alguma forma, né, junto com o meu grupo, que é um grupo enorme de professores, alunos, né, de alguma forma, para manter viva essa memória do Euclides, né? Até em respeito às gerações que vieram antes, né? Seu Henrique Fraustes, Dona Amélia Tomás, e agora sabendo também desses outros nomes que participaram dos bastidores, né, da criação da casa, eu acho que, né, essa entrevista do senhor, de alguma forma, vai abrir aí umas sendas, né, de pesquisa, de curiosidade, que a gente precisa conhecer melhor, né, essas pessoas que de forma afetuosa, colocaram aquela casa de pé. E a gente precisa mantê-la de pé, né? Ela precisa primeiro ser reaberta pelo poder público, né? Ela está fechada há 6 anos, né? O que é uma lástima, uma tragédia. É o único centro cultural,
né, daquela região inteira. Então, a gente precisa realmente botar a casa de pé, colocar atividades culturais, educativas, e a gente precisa contar com a força né, e da memória dos euclidianos, dos decanos, como o senhor. A gente quer ter vocês juntos, nos ensinando a fazer isso. Queria agradecer demais e pedir para o senhor falar, né, suas considerações finais. Não. Eu estou voltando para Cantagalo, eu vou passar o resto da minha vida em Cantagalo. Coisa boa! Até o final do ano eu estou me mudando para lá. Então, quando eu estiver morando lá, você pode me usar da melhor forma possível, para poder até encher o meu tempo de velhinho. Né? Que coisa boa, seu Celso! O velho precisa de coisas para a cabeça dele manter em funcionamento, né? Então, eu estarei lá à disposição, que eu puder ser útil, né? Estarei lá. Agora, é lamentável, realmente, que a cultura tenha sido desprezada pelo governo do Estado. O Estado do Rio, infelizmente, tem uma infelicidade enorme dos governos, dos ocupantes dos cargos de governo. E Cantagalo o município de Cantagalo poderia ter tomado essa casa de Euclides da Cunha de qualquer jeito, se não desse, construir uma outra casa de Euclides da Cunha, porque tem dinheiro para isso. Na época do meu pai, a gente vivia de agropecuária. Hoje, não. Tem cimento, tem royalties de petróleo, enfim, uma série de coisas que eu acho que a prefeitura de Cantagalo poderia assumir e não assumiu com o peso e o valor que merece. Mas isso é outra história, fica para depois. Eu quero, na realidade, você está dizendo do que a Universidade Federal Fluminense faz a respeito de Euclides, mas por causa da Cantagalense. Então, isso aí é muito importante que você continue lutando por isso, porque nós não podemos perder a história de Cantagalo através de suas grandes personalidades. Então, temos um busto na praça da cidade, mas não temos a cultura de Euclides da Cunha enraizada na cidade. Então, aquilo é meramente para tirar fotografia para turista, mas o município, como um todo, não comprou essa ideia. Eu espero que eles acordem e realmente apoiem o seu trabalho, o seu esforço e o da Federal Fluminense. A gente muito quer obrigado contar pela com o senhor. Oportunidade. A gente quer contar muito com o senhor, tá? Com a sua generosidade também. Obrigada, seu Celso. A gente vai exibir essa entrevista dentro do fórum, como nós combinamos, e deixamos aqui já o convite, né, para o dia 17, às 10 horas da manhã. É um painel bonito chamado Memórias de Euclidianos, que vai contar com o seu Celso Fraustes, o professor Márcio Lauria, lá de São José do Rio Pardo, e também a riopardense professora Carmen Trovato. Né? 3 pessoas muito queridas e que muito dedicaram sua vida, de alguma forma, à preservação da memória, da obra e da vida de Euclides da Cunha. Obrigada, seu Celso. Eu que agradeço. Bom trabalho. E muito obrigada. Até já, até breve. Até em Cantagalo, né? Vamos nos ver em Cantagalo, que é a melhor coisa do mundo. A gente se encontrar na pracinha, lá em torno do busto do Euclides. Tomar um sorvete lá com o Euclides. Grande abraço, seu Celso. Tudo de bom.